Olá pessoal, eu sou o professor Petrônio Castro da Loja do Concurseiro, professor de Administração, Arquivologia e Legislação da área de Gestão de Pessoas. Hoje eu estou aqui para mais um vídeo direcionado para o concurso da Universidade Federal do Piauí 2023. Fico muito feliz de estar de volta aqui, porque em 2019 fizemos um trabalho sensacional e que levou à aprovação de muita gente. Pessoal, hoje eu vou gravar aqui umas questõezinhas, são poucas, né? Da questões de provas anteriores elaboradas pela COPESE. Eu escolhi o tema facílimo, processo administrativo, planejamento, organização, direção e controle. Mas antes, me dá um minutinho para eu falar para vocês um pouquinho sobre o concurso e sobre os nossos cursos da Loja do Concurseiro. Nosso curso principal é direcionado para o cargo de assistente em administração, está sendo organizado mais uma vez pela COPESE, são 13 vagas, o salário é o mesmo de sempre, logo logo isso vai começar a aumentar, R$ 2.446,96 mais o auxílio alimentação, nível médio completo, a taxa de inscrição aumentou, né pessoal? Em relação a 2019, R$ 100. Inscrições de 21 de março já estão abertas até 8 de maio. Prova 2 de julho. Dá tempo de você fazer uma preparação, principalmente aqui na Loja do Concurseiro. Site para inscrições, direto no site ufpi.br/Copese, tá bom? Não fica de fora. Nosso principal produto é o nosso curso direcionado. Está custando R$ 287, teoria, exercícios, simulado, semana de revisão final, apostila em PDF. Ainda leva um curso com 200 questões de administração da COPESE que eu gravei. Vou gravar mais alguns complementos de uns temas novos, porque o programa mudou um bocado do último concurso para cá. Mas são 200 questões, a maioria eu já gravei desde o outro concurso, tá bom? Ele começa esse curso dia 10 de abril. Você pode, inclusive, adquirir só as 200 questões. Dia 10 de abril começa a liberar. Está custando apenas R$ 59, para você direcionar o seu trabalho de conhecimentos específicos para a banca do concurso, tá bom? Você adquire no site lojadoconcurseiro.com.br. Quanto antes você adquirir, antes você vai estudar, tá bom? Pessoal, vamos começar. Processo administrativo, planejamento, organização, direção e controle. Então, hoje a gente diz que o processo administrativo, que é o nome do assunto, o processo de administrar algo ele é o conjunto formado pelas funções do administrador. E quais são hoje as funções do administrador? As funções administrativas: planejamento, organização, direção e controle. Vamos já estabelecer as diferenças delas. Mas antes eu queria dizer que nem sempre foi assim. Quem criou as funções administrativas foi o Fayol. Henri Fayol, tá? O Fayol, por ocasião da teoria clássica da administração, ele criou as funções administrativas como prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Com a evolução da teoria administrativa, com a teoria neoclássica, hoje a gente entende que as funções administrativas são planejar, organizar, dirigir e controlar. De uma maneira assim simplificativa, tá? Comandar e coordenar se uniram e hoje nós temos a função administrativa de direção, de dirigir. Primeiro você planeja do ponto de vista teórico, primeiro você planeja, depois você organiza, depois você dirige, depois você controla. Do ponto de vista teórico, é isso aí. A gente sabe que do ponto de vista prático, não existe uma ordem única. Mas na última prova de 2019, daqui a pouco eu vou fazer a questão do assunto, você vai ver que uma das alternativas falava sobre a ordem. E ele estava se referindo
indiretamente a ordem teórica. Então, de maneira teórica, primeiro você planeja, depois você organiza, depois você executa, depois você controla, tá bom? Então, bora falar um pouquinho sobre cada uma dessas funções administrativas, tá? A primeira função administrativa é o planejamento. Então, primeiro você planeja. Então, o que é planejar? Planejar é quando o administrador ele define objetivos e meios para alcançá-los. Então, se eu definir um objetivo, ser aprovado no concurso da UFPI, eu defini um objetivo. Isso é planejar, é prever o futuro. Eu já me vejo aprovado. Planejar é prever, é você definir algo que você quer alcançar no futuro. Mas não só isso. Planejar é definir objetivos e como se deve fazer para alcançar o objetivo. Eu quero passar no concurso da UFPI. Como eu vou fazer para alcançar? Já sei, eu vou estudar com o professor Petrônio Castro. Beleza, você definiu o objetivo e o meio e o como, a estratégia para alcançar esse objetivo. Isso é planejar. Aí chega a hora de você organizar. No caso desse lance aqui de passar no concurso, seria você fazer o plano de estudo, estudar isso, aquilo, organizar material, tá? Verificar em cada dia o que você vai estudar. Toda semana você vai estudar um pedaço da matéria, vai revisar no final de semana. Numa empresa, da feita que eu defini um objetivo, por exemplo, de crescer a minha empresa no mercado, atingir mais 2 municípios. Vamos montar uma filial da empresa em Picos, outra filial em São Raimundo Nonato, outra em Floriano. Você precisa, depois que você definir o objetivo, você organizar. Você precisa definir a estrutura organizacional. Tá? Organizar é dividir o trabalho. Você tem que trabalhar para a prova com palavras-chave. O administrador, ao dividir o trabalho, estará desenvolvendo qual função administrativa? Ao dividir o trabalho, você estará organizando. Ao estabelecer níveis de autoridade e responsabilidade, ao definir quem tem poder sobre quem manda em quem, e qual o papel de cada um, qual a responsabilidade, a incumbência, a competência, isso é organizar. Ou seja, organizar é desenhar. Desenhar cargo, desenhar tarefa, desenhar roteiro, desenhar método de trabalho. Da feita que você desenhou, tá? Você planejou, agora você colocou no papel tudo organizado, chegou a hora de colocar em prática o que você planejou e organizou. Isso é dirigir. Dirigir é executar. Então, direção é o momento que a gente vai colocar em prática. E é nessa hora que entram as pessoas. É nessa hora que você vai liderar pessoas, coordenar pessoas, tá? Motivar pessoas para que elas possam desempenhar bem o seu papel. Então, direção é interpretar os planos para os outros e dar as instruções sobre como executá-los em direção aos objetivos a atingir. Direção está relacionada à ação, à execução e tem a ver com a gestão de pessoas. Então, se cair na prova, motivar pessoas, liderar pessoas, comunicar é direção. Por último, tem o controle. Controle é quando o administrador verifica se os objetivos ou resultados desejados estão sendo alcançados. É como se semanalmente eu verificasse se eu estou crescendo, se eu estou cumprindo a quantidade de horas que eu decidi estudar. Controlar é definir padrões de desempenho. Por exemplo, estudar 8 horas por dia, 6 horas por dia e avaliar o desempenho, medir o desempenho e propor ações corretivas. Então, você planeja, você organiza, você dirige, você controla. É importante saber o seguinte, que na prática, na teoria, tem uma ordem. Planejamento, organização, direção e controle. Mas na prática, pessoal, todas as funções da administração são realizadas e executadas de forma interrelacionada e não sequencial.
tá? O que se nota é a integração dessas 4 funções. Qualquer sequência sugerida, planejamento, organização, direção, liderança e controle, é apenas estabelecida de forma teórica para melhorar a compreensão do processo administrativo. Na prática, eu estou planejando e já estou controlando. Ah, não vai dar certo. Não, isso aqui não vai dar certo. Eu estou organizando, já estou controlando, estou alterando o plano. Elas interagem, as funções administrativas. Elas influenciam e são influenciadas umas pelas outras. Mas na teoria tem uma ordem, PODC. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Mas se cair na prova, na prática, não tem uma ordem única. E aí, para fechar, para a gente fazer algumas questões, eu trouxe um quadro bem legal. E às vezes muita gente cai do cavalo. Planejamento é uma função administrativa que atua sobre as ideias. Organização é uma função administrativa que atua sobre as coisas. Direção atua sobre as pessoas. E controle atua sobre os resultados. Quando cai essa coluna, é um Deus nos acuda. Planejamento, qual é a definição? Fixar objetivos e predeterminar um curso de ação futura para alcançá-los. Beleza, fixar um objetivo, passar no concurso da UFPI. E predeterminar agora um curso de ação, um caminho futuro para alcançar. Já organizar é arranjar. Arranjar quer dizer dispor, organizar e relacionar o trabalho para o alcance dos objetivos fixados. Dividir o trabalho, estabelecer níveis de autoridade e responsabilidade. Direção. Direção é dirigir pessoas, é designar as pessoas e provocar a ação intencional em direção aos objetivos. Designar pessoas para as tarefas. Designar pessoas para as tarefas aqui, tá? Aqui é você motivar pessoas, liderar pessoas, tá bom? E por último, controle. Assegurar o progresso em relação aos objetivos de acordo com o planejado. Aqui muito cuidado, tá? Porque se for designar tarefas para as pessoas, é divisão do trabalho, seria organização, tá bom? Muito cuidado. Primeira questão, uma questão mais antiga. O objetivo aqui é a gente relembrar um pouquinho da matéria. Em qual das alternativas não está colocada uma função da administração? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Organizar, controlar, planejar, dirigir. Liderança, não. Então, a alternativa aqui é liderança. Não está colocada uma função administrativa. Liderança, não. Tá? Alguns autores mais modernos têm usado o nome liderança em substituição à direção. Mas, por enquanto, a nossa banca não. Olha só a questão que caiu na prova passada. Sobre o planejamento e o processo abrangido por este, marque a alternativa falsa. Todas as nossas aulas são gravadas em estúdios como esse, com uma lousa digital igual a essa, que a gente tem toda a liberdade para trabalhar, qualidade de áudio, qualidade de vídeo. O ciclo administrativo segue a seguinte sequência: planejamento, direção, organização e controle. Pronto, se ele queria a falsa, já acabou a questão. Professor, mas se ele estiver falando daquela outra coisa que o senhor falou, que não tem uma ordem única, ele deveria dizer que não tem uma ordem única. Aí que ele está dizendo que é essa ordem. Essa ordem não. Ou ele diz que segue a sequência planejamento, organização, direção e controle, ou ele diz, porque isso seria uma sequência teórica, ou ele diz que não tem uma única sequência correta. As outras estão certas, ó. Essa aqui é a falsa. O planejamento é a função administrativa que possibilita às organizações não trabalhar na base da improvisação. Quem se planeja não fica trabalhando na base do improviso, porque você se planejou.
tá certo. Possibilita as organizações não trabalhar no improviso. Isso tá certo. O planejamento inicia com o estabelecimento de objetivos e meios para alcançá-los. Perfeito. Os objetivos são definidos desde o nível mais alto, estratégico, até o mais baixo, o operacional, sendo que os maiores se impõem sobre os mais específicos. Sim, porque primeiro é feito o maior, o estratégico, depois o tático faz o seu de acordo com o estratégico, depois o operacional faz o seu de acordo com o tático. Então, o de cima se sobrepõe se impõe ao de baixo. Existe uma hierarquia que determina a existência de 3 tipos distintos de planejamento, do mais abrangente para o mais específico, estratégico, tático e operacional, respectivamente. O único erro é ele dizer que a sequência das funções administrativas é planejamento, direção, organização e controle. Seria planejamento, organização, direção e controle. Só para relembrar, os níveis de planejamento estratégico, tático e operacional. O estratégico é feito pela alta administração, tático é feito pela gerência e operacional feito pela supervisão. O planejamento estratégico é de longo prazo, o tático é de médio prazo e o operacional é de curto prazo. O estratégico aborda a empresa toda. Ele é um planejamento bem resumido, sintético, genérico, mas ele é para a empresa toda. Já o planejamento tático, ele aborda cada departamento. Depois que a diretoria faz o planejamento para a empresa toda, cada departamento, recursos humanos, gestão de pessoas, materiais, finanças, marketing, vai fazer o planejamento do seu departamento, da sua divisão. Por último, o operacional, que aborda cada tarefa ou operação. Então, o estratégico aborda a empresa toda, o tático aborda cada departamento e o operacional cada tarefa ou operação. O estratégico aborda o longo prazo, no longo prazo, a questão temporal, o tático é no médio prazo e o operacional é no curto prazo. O estratégico é bem resumido, bem genérico. O tático já é menos genérico e mais detalhado do que ele. E o operacional detalhado, mais detalhado e específico ainda do que os outros. Quanto mais desce, mais vai ficando analítico, mais vai ficando detalhado, tá bom? Pessoal, só lembrando, a gente tem o nosso curso, se você não quer o nosso curso completo, ou se você está assistindo esse vídeo já próximo da prova, você pode adquirir só a nossa reta final, R$ 39,00, revisão final, durante a semana de véspera da prova, tá? E um teste simulado, tá bom? Vale muito apenas R$ 39,00. Mas aquele pacote de 200 questões, ele é incrível, tá bom? Pessoal, nossa terceira questão diz assim: o ato de organizar, estruturar e harmonizar os recursos organizacionais, estabelecendo a relação entre os órgãos, é chamado de... Pessoal, isso aqui, olha, é um organograma. Cada retângulo, então, é um órgão. Estabelecer a relação entre órgãos. Quem é superior ao outro, como é que um se comunica com o outro. Pessoal, isso é organizar. O ato de organizar só pode ser organização. Estruturar, tá? Harmonizar os recursos, alocar recursos, estabelecendo quem manda em quem deve obediência a quem. Isso só pode ser organização, não tem erro. Outra, ridiculamente fácil, marque a opção que apresenta a terceira função administrativa. Então, claro que ele quer teórica, planejar, organizar, dirigir e controlar. A terceira só pode ser direção. A terceira função administrativa só pode ser a direção. E a nossa quinta questão diz o seguinte: sobre o controle, marque a opção correta. Sobre o controle. O controle define os objetivos a serem alcançados. Não, isso aqui é o planejamento. Ele coordena esforços. Coordenar esforços é a direção. Distribui o trabalho, divide o trabalho,
é a organização. Realiza ação corretiva para sanar as possíveis falhas nos resultados. Isso é controlar. Tem como uma das funções principais a comunicação e a liderança. Isso é direção, dirigir pessoas. Agora, promover, realizar ações corretivas para sanar falhas, isso sim é controlar, que é a nossa letra D. Pessoal, bem, se você tiver alguma dúvida sobre os nossos produtos, manda um WhatsApp para a gente, 91984224238. Nossos cursos podem ser adquiridos no site lojadoconcurseiro.com.br. Todo o nosso produto, ele foi feito com muito carinho, com muito direcionamento. Quem me conhece sabe que é uma aula bem direta, bem objetiva, sem muita enrolação e que você consegue aprender muito em pouco tempo, tá? Nosso curso completo e ainda ganha essas 200 questões. Vale muito a pena, é um investimento maravilhoso. A gente fica por aqui, em breve eu vou fazer outros vídeos e vou marcar uma live. Live é bacana para a gente poder conversar. Te inscreve aqui no canal para que você possa, deixa o teu like também, eu te agradeço muito se você puder deixar o seu like aqui no vídeo, e aí você vai ficar sabendo em primeira mão quando vai ter live para a gente conversar, trocar ideia, fazer uma maratona de exercícios, tá bom? E até a próxima, pessoal. Quem sabe numa live.